Pessoal, então, boa tarde. Hoje nós vamos ver a segunda semana aqui, ó, do PET 2. E o assunto, gente, é estequiometria. Olha que nome esquisito. Qualquer dúvida, gente, vocês podem abrir o áudio e me perguntarem, tá bom? Porque agora o chat eu não vejo. Estequiometria, gente, que nome esquisito é esse? O que é isso? Mas, resumindo aqui grosseiramente, é a parte da química que estuda as proporções entre reagentes e produtos numa reação química. Na aula passada, aqui, ó, só para relembrar, não foi isso, não, peraí. Só um minutinho. Deixa eu ver se tem uma reação química aqui. Não, a gente aprendeu a calcular massa, né, e tudo. Não tem reação química, não. Nós vamos começar hoje mesmo. Certo. Para relembrar mesmo. A estequiometria, gente, estuda a proporção entre reagentes e produtos numa reação química. Como assim? Aí eu trouxe para vocês aqui um pudim. Que delicioso, né, gente? O que o pudim tem a ver com a nossa aula de hoje? Eu trouxe aqui ao lado a receita desse pudim, olha. Que legal, ó. Ele leva 1 hora e 10 minutos, ele rende 10 pedaços. E os ingredientes são 2 latas de leite condensado, 2 medidas de leite integral de lata, 4 ovos e 1 xícara de açúcar. Aí bate no liquidificador, né? E põe para assar. Gente, por que eu trouxe isso aqui? O que isso aqui tem a ver com a nossa aula de hoje? Os ingredientes são aquilo que a gente mistura para ocorrer a reação química e formar o pudim. Por quê? Quando a gente põe no forno e sai o pudim aqui diferente dos ingredientes originais, ocorreu uma reação química, uma transformação. Antes eu tinha cada ingrediente separadamente e que depois formou esse pudim aqui, né? Geralmente delicioso, né? Não é mesmo, gente? Então, assim, eu parto de uma receita, eu tenho que ter receita base, e vocês concordam comigo que a partir dessa receita eu posso fazer a quantidade que eu quiser? Tipo, essa receita dá um pudim, mas se eu quiser fazer 2 pudins, 3 pudins, 4 pudins, eu posso fazer o tanto que eu quiser? Para isso, basta eu multiplicar aqui a quantidade de ingredientes. Olha aqui, ó. Se eu quiser fazer, por exemplo, 2 pudins, ao invés de colocar 2 latas de leite condensado, eu vou colocar quantas, gente? Quantas latas? 2 latas é para um pudim. Se eu quero 2 pudins, eu vou colocar 4 latas de leite condensado. Eu vou ter que colocar 4 medidas do leite e 8 ovos e 2 xícaras de açúcar. Eu dobro tudo. Para isso, vai me render 20 pedaços de pudins. Vai ser o dobro, 2 pudins. E por que eu trouxe isso, então, resumindo? Porque, gente, as reações químicas, elas seguem essa regra aí, ó. É uma receita, é uma reação que segue uma proporção, uma quantidade igual aqui. E se eu quiser dobrar a quantidade de produto formado, eu dobro a receita, tá? Então, vamos lá, vamos à nossa aula. As reações químicas, gente, elas seguem a lei de Lavoisier. O que Lavoisier falou? Que na natureza nada se perde, nada se cria, tudo se transforma. Essa lei é chamada também de lei da conservação das massas. Não sei se vocês já ouviram falar. Ou seja, o número de átomos que tem nos reagentes, que são os ingredientes lá da nossa receita, tem que ser igual ao número de átomos dos produtos. Como assim, Perla? Vamos entender. Como que a gente representa uma transformação, que é uma reação química no papel? Antes da seta, a gente coloca os reagentes aqui, ó. Depois da seta, nós colocamos os produtos, tá? Produto é o que formou. Aqui, no caso, são os reagentes. No caso do pudim, é o leite condensado, ovos, né? E o produto é o pudim pronto. Tá. Por exemplo, ó, eu tenho aqui uma reação química, ó. Esse composto HCl reage com NaOH, formando, depois da seta, é o que formou, NaCl e água. Então, isso aqui é uma transformação química. É uma reação química.
Antes da seta eu chamo de reagentes e depois da seta são os produtos, tá bom? Ou seja, toda reação química, gente, o número de átomos dos reagentes tem que ser igual aos produtos. Por exemplo, desse lado eu tenho esse H aqui e esse aqui. Eu tenho 2 Hs. Do outro lado eu tenho que ter 2 também. E eu tenho aqui, ó, 2H. Eu tenho um Na, do outro lado tem que ter um Na. Tem. Eu tenho um Cl, do outro lado tem que ter um Cl. Ok. Um oxigênio. Ou seja, a massa se conservou, porque os mesmos átomos que eu tinha de um lado, eu tenho do outro. Ocorreu só uma transformação. Eles, tipo, se misturaram ali, formando novas substâncias, tá bom? Então, repetindo o que eu falei. E se o número de átomos dos reagentes e produtos não forem iguais, gente? E se acontecer de eu pegar uma reação química e eles não forem iguais? O que nós vamos fazer? Balanceamento de reações. O que é balanceamento de reações, gente? É fazer com que o número de átomos dos reagentes se iguale ao número de átomos dos produtos. Para isso, nós vamos usar um macete. Nem é uma regra fixa na química, não. É um macete do macho. O que é macho? M significa que, primeiro, quando eu for balancear, eu olho o metal. Segundo, o ametal. Terceiro, carbono, se tiver. Quarto, hidrogênio. Quinto, oxigênio. Ok? Vamos na prática para vocês entenderem isso aqui. Gente, isso aqui é uma analogia de que na natureza nada se perde, nada se cria, tudo se transforma. Olha aqui, ó. Em 1990, a televisão era assim, né? Gordona, né? Grandona, e as pessoas eram magras. Agora, continua aqui, ó. A televisão afinou e as pessoas engordaram. Mas a massa se conservou, nada se perde, nada se cria, ó. Tudo se transforma. Essa pessoa foi transformada e a televisão também. Mas a massa se conservou. É uma maneira lúdica, né, de mostrar a lei da conservação das massas. Então, vamos lá, gente. Eu vou dar essa reação para vocês e quero que vocês olhem se ela está obedecendo à lei das massas, da conservação das massas. Como que eu vou fazer isso? Pera. Você tem que conferir se o número de átomos dos reagentes, que é antes da seta, está igual ao número de átomos depois. Para isso, vamos lá. Ó. Nos reagentes, eu tenho 2N, aqui, ó, N2, e H2. No produto, eu tenho só um N e 3H. Então, não está igual, gente. Não está obedecendo à lei de conservação das massas. O que eu vou fazer? Eu vou ter que balancear essa reação. O que é balancear? É colocar números na frente das formas para fazer com que se igualem aqui os átomos. Por exemplo, vamos começar com N. Porque eu sigo a lei, a regrinha do macho. O que é a regra do macho aqui, ó? Gravem assim, não precisa gravar metal e ametal, não, porque talvez vocês não saibam, numa reação, o que é metal, o que é não metal. Grava assim, ó, que hidrogênio e oxigênio tem que ficar por último, nessa ordem. O H, se tiver, é penúltimo e o O, último. O restante, você pode olhar da maneira que você quiser, mas deixa hidrogênio por último. Então, aqui, eu só tenho N e H. Eu vou olhar o N. Quantos N's eu tenho aqui? 2. Do outro lado, tem 2, tem 1. Para fazer ficar 2, gente, eu venho pôr um número aqui na frente da fórmula. Eu jamais posso colocar número no meio da fórmula. Quando eu coloquei esse 2, eu expliquei para vocês na aula passada. Ele passa a multiplicar tudo que está na frente. Eu passei a ter 2 N's e quantos H? Ó? 2 vezes 3, 6. Ó. Aí, desse lado está 2H. Para ficar 6 igual no produto, que número que eu multiplico por 2 aqui e dá 6? Hein, gente? Que número multiplicado por 2 dá 6? É o número que eu vou pôr na frente. É o 3. Pronto, gente. Essa equação está balanceada. Ó. Eu tenho 2N de cá, 2 de cá. 6H e 6H. Prontinho. Isso é balancear a reação química. Olha essa outra aqui. Eu tenho, nos reagentes, um S, que, ó, quando não tem nada embaixo dele é 1. H eu tenho 3 mais 1, desculpa, 2 mais 1 aqui, 3. O O eu tenho 4 mais 1 aqui, 5. E o K eu tenho 1. Do outro lado, eu tenho um S também, 2H aqui, 5O, que ó, 4 mais 1, 5.
e 2K. Gente, então eu vou começar a balancear pelo K. Desse lado eu tenho 1, desse lado eu tenho 2. Para ficar 2 de K, que número que eu ponho na frente? 2. Agora eu olho o S, porque o H e o O é por último. Aí eu tenho que conferir tudo, ó. Eu tenho um S aqui e um S aqui. Então o S está certinho. Agora eu vou olhar o H, porque o O é o último. Desse lado eu tenho 2H mais 2 aqui, porque esse 2 multiplica tudo que está na frente dele. Então eu tenho 2 e 2H, 4. Para ficar 4 aqui, eu multiplico por 2, porque aí fica 2 vezes 2, 4. Por que o O fica por último? Porque geralmente ele já se autobalanceia aqui, ó. 4O mais 2 de K, 6. 4O mais 2, 6. Então, essa reação está balanceada, tá? Vamos fazer um exemplo aqui interessante, um exercício, que fala muito dessa lei da conservação das massas. O que acontece aqui, ó? O bicarbonato de sódio, que é o fermento em pó, né? Todo mundo já viu em casa, tem? Ele decompõe-se, originando carbonato de sódio, água e gás carbônico, sendo este o responsável pelo crescimento dos bolos. A equação que representa essa decomposição é... Então, gente, decomposição é uma reação química. Eu tenho bicarbonato de sódio antes da seta, então ele é meu único reagente. Depois da seta, eu tenho carbonato de sódio, água e gás carbônico. Então, esses três aqui são os produtos da reação química, tá? Aí, utilizando as leis de Lavoisier, que é a lei de conservação das massas, e de Proust, que eu vou falar agora para vocês, determine os valores de X, A, B, C, D, esses valores que estão faltando aqui na tabela. Então, vamos lá. Ô, gente, o meu reagente é o bicarbonato de sódio, o resto é produto. Então, vocês concordam que a massa dos reagentes tem que ser igual à massa dos produtos? Se eu tenho 168 gramas no reagente, quando eu somar a massa dos produtos, tem que dar esse valor, 168, porque a massa tem que se conservar. Então, ó, aí eu vou fazer 106 mais 18, vai dar um valor, que não é 168. É quanto, gente? Façam aí para mim. Aqui, ó, 106 mais 18 dá 124. Só que somando todas as massas aqui tem que dar 168. Então, quanto vai ser o X? Vai ser 168 menos 124, que vai ser 44 gramas. Beleza? Aí, essa reação química aqui foi submetida a vários procedimentos. Por exemplo, receita. Eu fiz um pudim. Vamos supor que eu quero fazer 10. Então, eu tenho que multiplicar a receita por 10. Aqui aconteceu o mesmo. Só que ele fez menos da receita aqui, ó. Em cima, eu tinha 44 gramas de gás carbônico. Na linha de baixo, num outro experimento, tinha só 22. O que aconteceu de uma linha para outra, gente? Ele dividiu a receita por 2. Porque se era 44, foi para 22, ele dividiu por 2. Então, esses valores que estão faltando vão ser iguais aos de cima, dividido por 2. Então, aqui vai ser 18 dividido por 2, vai ser 9 gramas. Aqui, 106 dividido por 2, 53 gramas. E 168 dividido por 2. Aí eu pulei ali, gente, a letra A. Tá? Mas eu devo ter colocado depois. 168 dividido por 2 dá 84. Vai aparecer depois, tá? Aí, gente, eu fiz uma terceira receita. Compara sempre com a primeira linha, que é nosso padrão. Eu tinha 18 gramas desse. Foi para 36. Agora eu dobrei a receita. Então, eu vou dobrar tudo, ó. De 44. Dobrando, dá 88. Aqui, ó. 106, dobrei, dá 212. Aqui dá 88. E aqui dá 336, porque eu dobrei o 168. Ou seja, essa lei que eu estou aplicando aqui, de dobrar, de dividir, é a lei de Proust, é a lei das proporções. Gente, é uma receita, é uma proporção. Se aqui, nessa reação de cima, tinha 44, e aqui, ó, foi para 88, é porque eu dobrei. Agora, vamos comparar o último experimento dele. O único valor que eu tenho para eu ter como base é esse aqui, ó, 1.680.
Aí eu vou comparar com o valor da reação. Era 168 para 1.680, multiplicou por 10. Então, eu vou multiplicar tudo por 10. Então, 106 vezes 10 dá 1.060. 18 vezes 10 dá 180. E 44 vezes 10, 440. Agora que apareceu 84 aqui, viu, gente? Coloquei errado. Então, gente, nesse exercício, a gente aplicou a lei de Lavoisier, que é o que a gente usou para achar o 44 aqui, que a massa dos reagentes tem que ser igual à massa dos produtos, e a lei de Proust. E é isso que nós vamos usar direto, certo? Gente, então agora, isso aqui vai ser a base para vocês conseguirem fazer os cálculos que são pedidos nos exercícios. Para isso, nós vamos aprender, então, as relações estequiométricas de uma reação. Eu dei uma reação de exemplo, mas, gente, o raciocínio que eu usar aqui, você pode aplicar para qualquer reação química, e vocês vão ver isso nos exercícios da semana. Aqui, ó. Isso aqui, ó, é o etanol, que é o álcool, mais oxigênio, forma gás carbônico e água. Então, isso aqui é uma transformação química. Antes das setas são reagentes, depois das setas produtos. Toda vez que eu for fazer um cálculo químico, gente, eu tenho que conferir se a reação está balanceada. Se a reação não estiver balanceada, a receita do bolo está errada. Porque a receita do bolo, para você fazer os cálculos de proporção, tem que estar com a reação balanceada. Para isso, eu vou conferir, ó. Eu tenho 2 carbonos de K, do outro lado eu tenho 2. Eu tenho H6 aqui, do outro lado eu tenho 3 vezes 2, 6. Ó, eu tenho 1 mais 6 aqui, ó, porque 3 vezes 2, 6, 7. Desse lado eu tenho, 3 vezes 2, 6, mais 1, 7. Desse lado aqui, eu tenho 2 vezes 2, 4, O, mais 3, 7. Então, o O também está certo. A reação está balanceada, gente. Então, a receita do bolo para essa reação aqui, a receita do pudim, né, que eu dei lá no início, é essa aqui. Quantidade de matéria. Se o problema te pedir quantidade de matéria, gente, olha que fácil. É só você olhar o número que está na frente. E a unidade é mol. Lembra que eu falei que mol é uma unidade de quantidade de matéria? Então, o etanol tem 1 mol. O oxigênio tem 3 mols. Então, eu posso falar que 1 mol de etanol reage com 3 mols de oxigênio, formando o quê? 2 mols de gás carbônico. E quantos mols de água? 3. Então, se o problema te pedir mol, gente, você vai olhar esse número da frente. Então, olha aqui com a professora. 1 mol de álcool, que é o etanol, forma 2 mols de CO2. Se eu tivesse 2 mols de álcool, eu formaria quantos aqui? 4 mols. Eu posso fazer a proporção que eu quiser. O importante é eu ter isso aqui, a receita do pudim, tá? E se pedir número de moléculas? Lembra na aula da semana passada que eu falei que 1 mol de qualquer substância química, elemento químico, tem 6 vezes 10 a 23 moléculas? Então, gente, se aqui eu tenho 1 mol de etanol, o número de moléculas é 1 vezes 6 vezes 10 a 23. Esse número aqui é constante de Avogadro, lembra? É para indicar, né, o quão minúsculos são os átomos, né? E é um número muito grande. E ele é tabelado. Quantas moléculas de oxigênio? 3 vezes 6 vezes 10 a 23. E de gás carbônico? 2 vezes 6 vezes 10 a 23. E de água? 3 vezes 6 vezes 10 a 23. E a massa, gente? Nós aprendemos na aula passada a calcular a massa molar, lembra? A gente pega a massa na tabela do carbono, do H e do O. Multiplica do carbono por 2, do H por 1 e do O por 1, porque só tem um O. E cada O são 16. Quando eu somo as massas, que a gente aprendeu na aula passada, do etanol vai dar 46 gramas. Isso aqui a gente fez, né? Quem não lembra, a aula passada a gente fez detalhadamente, deu uma olhada lá na nossa gravação. O oxigênio, cada oxigênio é 16, aqui eu tenho 6, ó. 6 vezes 16, ou eu fiz diferente, ó. Cada O é 16, vezes 2, 32. Aí eu peguei 32 e multipliquei por 3. Que dá a mesma coisa que 6 vezes 16, tá? O gás carbônico, cada CO2 é 44, só que você tem que multiplicar por 2, porque são 2 aqui. E a água, cada mol de água são 18 gramas, vezes 3, né? Aí eu tenho que pegar e multiplicar por 3.
Nós aprendemos também, que, aula passada, que um mol de qualquer gás nas condições normais de temperatura e pressão, que é quando a temperatura é 0 graus e a pressão 1, equivale a 22,4 litros. Então, isso aqui, nós vamos usar esse valor nos cálculos. Aqui eu não tenho um volume de etanol, porque é um mol, então vai ter 22,4 litros. Eu não tenho 3 volumes de oxigênio, então vai ser 3 vezes 22,4 litros. Eu não tenho 2 volumes de gás carbônico, então vai ser 2 vezes 22,4 litros. E 3 de água, que vai ser 3 vezes esse mesmo valor. Então, um mol de qualquer gás ocupa 22,4 litros. Um mol. Se tiver 3 mols ou 2, você multiplica por esse número, tá? Perla, para que a gente viu isso tudo? Eu ensinei vocês a olhar tudo que precisa para fazer os cálculos que nós vamos ter nesta semana. Tá? Se você aprender isso aqui, essa reação foi o meu exemplo. Mas se você aprender a olhar cada coisa que eu ensinei aqui, você faz qualquer reação. Isso aqui, gente, cai demais no Enem, viu? Muito, todo ano. Então, vamos começar, então, as nossas questões, 5 questões da semana 2, né? PET 2. Questão 1. Agora, gente, eu vou ensinar para vocês a aplicar o que eu falei nesse quadro anterior. Vamos lá. O gás de cozinha é formado principalmente pelos gases butano e propano. A reação que ocorre no queimador do fogão é a combustão desses gases, é a queima aqui, ó. Ele mostrou aqui, ó. O gás butano queima com oxigênio e forma gás carbônico e água. Aí ele quer a massa de água que pode ser obtida a partir de 11,6 gramas de butano com 50 gramas de oxigênio. Ô, gente, então vamos entender a pergunta. Ele quer a massa de água, a água está aqui, a reação está aqui. Ela está balanceada, viu, gente? Ó, 2 vezes 4, 8 carbonos, 8 carbonos. Só um minutinho que está entrando, gente. Aí, peraí, gente. Lincoln. Vamos lá. Lincoln, começamos a resolver agora. Então, gente, ele quer a massa de água, que é essa massa aqui, se eu reagir com 11,6 gramas de butano e 50 gramas de oxigênio. Então, gente, eu vou ter que ver qual é a massa teórica que eu ensinei para vocês no quadro anterior, de butano, que forma essa massa de água aqui. Para isso, eu preciso da massa molar do butano e da água, e do oxigênio também. Aí eu já calculei, ó. A massa molar do C4H10, que é aquela tabelada que eu ensinei aula passada, que você pega 4 e multiplica por 12 e soma com 10 multiplicado por 1, dá 58 gramas. Só que aqui, gente, você vai ter que tomar cuidado. Essa aqui é a massa para 1 mol. Só que na reação eu tenho 2 dele aqui, ó. Então é 2 vezes 58, que dá 116. A massa do O2 é 32, só que eu tenho 13. 13 vezes 32 dá 416. A massa da água é 18, porque cada H é 1 vezes 2, 2, mais 16, que é a massa do O, dá 18. Só que eu tenho 10 águas, então dão 180, que é 18 vezes 10. Então, vamos lá, gente. Como que a gente tem que fazer o cálculo? Pera, tem que fazer aquilo tudo que você ensinou no quadro? Não, eu ensinei no quadro você olhar qualquer coisa, mas cada problema foi te pedir uma coisa. O que ele está relacionando nesse problema? Qual a massa de água? Então, você vai ter que olhar a massa de água a partir de 11,6 gramas de butano. Butano é esse aqui, ó. Tá? Então, você vai ter que olhar, colocar aqui embaixo do butano a massa dele. A nossa receita do bolo é essa reação aqui, ó, que tem as proporções. Eu sei que 116 gramas do butano, que é a massa que a gente calculou dele, forma 180 de água, que a gente viu pela reação. Isso aqui, gente, é o que eu chamo, eu vou falar toda vez, é a receita do bolo ou do pudim, né? É a receita. Só que o problema te falou que ele quer a massa de água a partir de 11,6 gramas do butano. Então, se eu tiver 11,6 gramas do butano, quanto de água que eu vou ter? X? Multiplique cruzado. Aí vai ficar 116 vezes X, 116, que é igual 11,6 vezes 180 dá 2.088. Aí eu isolo o X. Fica 2.088 dividido por 116, que eu passei para lá dividindo, porque está multiplicando. Então, X vai ser
18 gramas. Então, gente, a partir de 11,6 gramas de butano, eu vou obter 18 gramas de água. Gente, esse cálculo aqui, ó, era facinho, ó. Porque de 116 para 11,6, você diminuiu 10 vezes. Então, a massa, a receita vai ser diminuída 10 vezes, ó. 180 dividido por 10, tá? Só que aí, gente, ele falou uma coisa aqui interessante. Ele falou o seguinte: descubra qual substância é o reagente limitante. O que é isso, gente? Ele fez um cálculo aqui, a gente fez a massa de água, só que ele mencionou no problema que ele usou 11,6 gramas de butano e 50 de oxigênio. E a gente não usou o oxigênio no cálculo. Será que 50 de oxigênio é o suficiente ou está passando? Vamos ver. A gente sabe que 116 gramas de butano, que é essa massa aqui, reagiu com 416 de oxigênio. É a receita, é a proporção. Só que o problema me falou, se eu tiver 11,6 de butano, quantos de oxigênio eu preciso? Aí, quando a gente multiplica cruzado, a gente vê que a gente precisaria só de 41,6 gramas de oxigênio, e ele usou 50. Ô, gente, o que acontece nesses casos aqui, Perla? Eu descobri que quando ele usa 11,6 gramas do butano para formar 18 de água, que foi a pergunta do problema, eu não precisaria dos 50 de oxigênio. Por quê? Porque pelo cálculo eu vi que precisa só de 41,6. Então, gente, o oxigênio, ele é o que está em excesso. Esse excesso não reage esses restantes aí, 9,4 que vai sobrar, que ele pôs 50, não reagem. E como o CH4 foi a substância que vai reagir tudo, porque formou 18 de água, é o reagente limitante. Então, qual que é a resposta a essa pergunta aqui, ó? Como foram usados 50 gramas de oxigênio, ele está em excesso. Então, eu tenho dois reagentes. O oxigênio é o que está em excesso e o outro aqui, o butano, é o reagente limitante. É o que eu usei no limite, que eu usei todo. Isso é o reagente limitante. Beleza? Ok. Ô, gente, quem tiver mais interesse, né, quiser me procurar, essas questões caem muito no Enem, e aqui a gente faz só 5, né? Eu expliquei a matéria, mas quem tiver interesse em questões desse tipo, me procura, só porque quiser estudar, porque essa matéria é prática, é fazer exercício, tá? Vamos na 2. Em um creme dental, encontra-se um teor de flúor de 5,7 miligramas de elemento do flúor por grama do dentifrício, que tempo que eu não uso essa palavra, dentifrício. Ô, gente, então no creme dental, por exemplo, na sua casa, a gente tem flúor. Tem que ter, por lei, tá? Para evitar cáries. Então, eu tenho... A cada 1 grama de dentifrício, que é a pasta dental, eu tenho 5,7 miligramas de flúor. O flúor, já deu a massa dele na tabela, é 19 gramas por mol. Quando ele é adicionado, só que quando ele é adicionado, ele não está puro, não, ele está na forma de monofluorfosfato de sódio, que é esse composto aqui, que tem essa massa. Vamos ver para que vai servir isso aí. Aí ele quer a quantidade dessa substância utilizada na preparação de 200 gramas de creme dental. Então, a gente tem que pensar o seguinte, eu sei que eu tenho 5, eu marquei as massas aqui, né, para a gente lembrar. Mas eu sei que eu tenho 5,7 miligramas de flúor para cada 1 grama de creme dental. Mas a pergunta foi, eu quero saber quanto dessa substância tem em 200 gramas de creme dental. Então, creme dental tem que ficar debaixo de creme dental, na regra de 3 aqui. Agora, eu multiplico cruzado, ó. 5,7 miligramas de flúor é 1 grama. O problema me informou isso. Só que eu quero saber em 200 gramas. Aí eu multiplico cruzado, eu vou encontrar x vezes 1x. 5,7 vezes 200 dá esse valor aqui em miligramas. 1.144 miligramas de flúor. Então, para eu, em 200 gramas de creme dental, tem que ter essa massa de flúor, gente. E 1 grama tem que ter essa. E 200 tem que ter mais mesmo, né? Porque são uma maior quantidade.
Só que eu vou passar essa massa para grama. Por quê? Porque as outras massas que eu vou usar estão em grama, aqui, ó, grama. Passar de miligrama para grama é dividir por 1000. Dividir por 1000 é andar 3 casas para a esquerda com a vírgula. 1, 2, 3. Então, é 1,14 gramas de flúor. Tá. Agora, gente, eu quero saber, na verdade, é a quantidade dessa substância aqui, ó, que eu vou utilizar nessa preparação. Porque aqui eu achei quantidade de flúor. Aí eu sei, gente, que essa substância, ele deu a massa dele, tem 144 gramas a massa dele, e nessa quantidade eu tenho 19 do flúor, foi a massa que ele deu. Então, para 144 gramas dessa substância aqui, tem 19 de flúor. Eu sei que nesse preparo eu vou gastar 1,14 de flúor. Então, 1,14 vai equivaler quanto? Que é a massa do composto. Então, o que eu fiz aqui, gente, na verdade, grosseiramente falando? Eu descobri a quantidade de flúor puro no dentifrício. Só que ele não quer saber a quantidade de flúor que eu vou usar em 200 gramas, não. Ele quer saber a quantidade da substância que ele coloca que tem o flúor. Aí você tem que fazer esse cálculo aqui. 144 gramas dessa substância, que é a massa dela aqui, está para 19 gramas de flúor. Em cada 144 dessa, eu tenho 19 de flúor. Em 1,14, que é a que vai estar no creme dental, eu vou ter X. Aí eu multiplico cruzado, aí fica 19x, aí 144 vezes 1,14 fica esse valor, isolo o X agora e encontro 8,62 gramas. Que é aproximadamente aqui, na verdade eu digitei errado, gente, vou até arrumar. É 8,64. O cálculo meu tá certo, eu digitei errado aqui, tá? 8,64 gramas de flúor. Então, gente, esse exercício, eu falo que nesse exercício de estequiometria a gente tem que estar, assim, bem inspirado, porque, assim, é interpretação pura. Você tem que saber, né, as propriedades, o que usar, mas é interpretação, tá? 3. O gráfico a seguir descreve a variação da massa observada quando 68 miligramas de peróxido de hidrogênio, que está aqui ó, em 68. Peróxido de hidrogênio, para quem não sabe, a gente usa muito, é água oxigenada, tá? E a água oxigenada se decompõe. O que ela faz? Ela se decompõe e forma oxigênio e água. Por isso que quando a gente põe água oxigenada no ferimento, sai bolhas, porque aquelas bolhas são de oxigênio. E água também, tá? Então, quando se decompõe água oxigenada, é uma reação química. Aí, a massa diminui aqui, ó. Vai de 68 para 36 gramas. Miligramas, que tá aqui, tá? E a perda de massa se deve a um produto gasoso, porque antes eu tinha água oxigenada líquida, que é o H2O2, peróxido de hidrogênio. É essa fórmula aqui, ó. Água oxigenada é H2O2. Não confunda com água, que é H2O, tá? Só que aí houve perdas, porque forma um produto gasoso, que é o oxigênio. Forma água e oxigênio, tá? Quanto que eu perdi, gente? Se tinha 68 miligramas, foi para 36 ali, ó. Eu perdi 32 gramas. Então, esses 32 é do oxigênio gasoso. Então, considerando o gráfico, indique a alternativa que apresenta uma reação compatível com a variação de massa observada. Gente, qual a diferença entre essas opções que ele deu aqui? Todas são água oxigenada formando água e oxigênio. O que vai mudar é a proporção, a quantidade de água oxigenada, de água e de oxigênio que formam. Então, eu tenho que descobrir qual receita do bolo está certa aí. Como que eu vou fazer isso? Eu sei que a massa molar da água oxigenada é 34. A da água é 18 e do oxigênio são 32. Beleza. É uma reação de decomposição. Então, eu tenho a água oxigenada que se decompõe em 2 outros produtos. Escrito fica assim, ó, peróxido de hidrogênio formou água e oxigênio. Então, reagente produz. Aqui, ó, que eu coloquei as fórmulas de cada um. Porém, o que eu preciso saber, porque em todas as opções tem essas fórmulas, é a quantidade que reage de cada um. Eu sei, pelo gráfico, que 68, que ele tinha 68 gramas do peróxido,
formou 36 de água e 32 de oxigênio. Por que eu sei que 32 de oxigênio? Porque foi o que perdeu, e ele é o gás. Beleza? Só que pelas massas molares aqui, a gente sabe, teoricamente, igual eu falei, a receita do pudim é o seguinte. Eu sei que 34 gramas do peróxido formam 18, eu estou falando grama, mas a unidade aqui é miligrama, tá, gente? Não influencia, não. Forma 18 de água e 32 de oxigênio. Isso é teórico, tá bom? É teórico. Porém, gente, a gente viu na reação que eu não formei 34, eu formei 68. Então, o que aconteceu com H2O2? Foi multiplicado por 2. Eu não formei 18 de água, eu formei 36. Então, a água também foi multiplicada por 2. E o oxigênio, eu formei 32 e aqui já está 32. Por isso que na frente do oxigênio não vem nada, porque eu formei só 1 mol de oxigênio. Então, a resposta é essa aqui, ó. Eu multipliquei, eu coloco um 2 na frente do H2O2, um 2 na frente de água, e na frente do O, nada. Então, a reação da resposta certa é a letra A opção, né? Correta. Então, olha, resumindo aqui, gente. De acordo com as massas que ele deu no gráfico, a proporção entre reagentes e produtos é essa, 2 para 2 para 1. Como que eu vi isso? Eu peguei a massa teórica e comparei com a massa que ele deu. Então, eu teria que multiplicar por 2. Por isso que vem um 2 aqui, aqui e aqui nada. Aqui é 1. Então, é a resposta A que está correta. Beleza? 4. Dada a reação CH4 mais 2O2, formando CO2 mais 2H2O. Ô, gente, ninguém me perguntou, mas eu vou falar. Esse G aqui, esse G, quer dizer que são substâncias gasosas. Se fosse L, seria líquido. E se fosse S, sólido. Beleza? Então, ele sempre vai dar uma reação. Aí, agora, gente, atenção. O volume de CO2, medido na CNTP, que são aquelas condições normais de temperatura e pressão, que fala que cada mol equivale a 22,4 litros. Então, ele quer saber o volume de CO2 produzido na combustão de 96 gramas de metano é. Ele quer que você relacione agora o metano, tá, com o CO2. Esquece o resto. O metano é esse aqui, ó, o CH4. O CO2 é esse. O CO2, ele quer em volume. O CH4, ele deu grama. Então, você vai fazer o seguinte. Para isso, nós vamos relembrar, né, que 1 mol de qualquer gás é 22,4 litros, falei no início, e a massa do metano é 16. Isso é tabelado. Então, ó, você vai pegar a reação e você vai olhar que 16 gramas de metano, que é a receita, forma 1 mol de CO2. 1 mol de qualquer gás, né, 22,4 litros, aí você põe aqui. Só que ele não quer saber 16 gramas de metano. 16 gramas é minha receita. Ele quer saber 96 gramas. Então, 96 gramas vai formar quanto? X. Multiplica cruzado, fica 16x, né? Que é igual esse vezes esse dá 2.150,4. Isolo o X, que eu vou ter 134,4 litros de CO2. Essa é a resposta certa. Gente, uma dica. Foca nas substâncias que ele pediu. Ele falou no metano e CO2, esquece o resto. Aí você vê, o metano, ele falou em massa, você olha a massa. O CO2, ele falou em volume, você olha o volume, ok? E para finalizar, a quinta questão, ela é teórica, ele pediu para marcar errada, incorreta. Letra A. Qualquer gás nas condições normais de temperatura e pressão, né, que são essas condições aqui, ocupa exatamente 22,4 litros de volume? Sim, acabamos de falar, correto. Eu estou procurando errado. B. O rendimento da reação tem relação com o excesso de reagentes? Quanto maior o excesso, maior o rendimento? Errado, gente. Lembra naquela primeira questão que eu falei que o oxigênio estava em excesso? O excesso não reage. Se está em excesso, vai sobrar, tá? Então, essa é incorreta. Peraí, vamos ver as outras.
Todo cálculo estequiométrico, que são esses cálculos que a gente fez, precisa se basear numa reação balanceada? Sim, que é igual aos átomos. D. Um reagente impuro afeta o rendimento de uma reação. Ele diminui a quantidade de reagentes disponíveis para reagir. Certo, gente? É igual o flúor. Ele não estava puro lá naquela forma. Se eu colocar ele impuro, a reação vai ser afetada. O rendimento não vai ser tão grande assim. Então, tá certo. A pureza estabelece a quantidade de reagente disponível para reagir? Com certeza. Quanto mais puro, né, mais vai reagir ali daquela substância. Então, errada mesmo é a letra B de bola. Ok, gente? Então, aqui nós encerramos a segunda semana, né, do PET 2 e espero ter ajudado, né? Realizem as questões de vocês e qualquer dúvida é só me chamar. E outra coisa, busquem questões parecidas, tá? Porque essas questões, gente, é prática mesmo e cai muito no Enem, tá joia?